Agora eu vou responder a primeira pergunta das muitas que eu fiz sobre séries de Fourier. Coeficientes da série de Fourier. Quem são esses coeficientes? Coeficientes de uma série de Fourier. Tem que contextualizar. Imagine que uma f seja igual a uma série de Fourier. Eu sempre vou usar B para coeficiente do seno e A para coeficiente do cosseno. Sempre. Isso ajuda a gente se localizar. Quando eu estiver falando de AN nesse contexto, mesmo que eu não diga, você sabe que eu estou falando dos coeficientes dos cossenos. Quando eu estiver falando BN, você vai saber que eu estou falando dos coeficientes dos senos. Tá? Imagine que uma função seja dada por uma série. Eu vou falar algumas coisas sobre essa função e vou fazer umas justificativas, umas explicações aqui do lado do porquê que isso que eu vou estar falando faz sentido. Primeiro, sabe quem é esse A0? É 1 sobre π integral de menos π a π da função f. Fácil. Integra a função f de menos π a π. Quanto que dá a integral de A0 sobre 2 é uma constante no intervalo de menos π a π? Integral da constante num intervalo dá a constante vezes o tamanho do intervalo. Então, esta integral dá A0 sobre 2 vezes 2π. Constante vezes o comprimento do intervalo. Quanto que dá a integral de cosseno de menos π a π? 0. É porque ela é ímpar? Não, ela não é ímpar. Ela é par. Mas por que a integral dela dá 0? Porque embora ela seja par, o pedaço que está do lado positivo, o pedaço que está para cima do eixo x, o pedaço que está para baixo do eixo x se cancelam. A integral de cosseno é 0, não porque ela seja ímpar. Integral de cosseno de menos π a π. Ela não é uma função ímpar. Mas o pedaço que está para cima do eixo x e o pedaço que está para baixo são simétricos. Se você olhar esta região e essa região, são iguais. Tem a mesma área. Só que na integral isso aparece com o sinal de mais e isso aparece com o sinal de menos. E a mesma coisa do lado de menos π a 0. Se convenceram que a integral de cosseno de x é 0, mesmo sendo uma função par e não sendo uma função ímpar? Maneira algébrica de ver. Quem é a primitiva da função cosseno? Não é o seno? Quanto é que vai dar o seno quando você computar nos extremos superiores e inferiores de integração? Π e menos π. 0 e 0. Então, a primitiva é seno, calculado no π dá 0, calculado no menos π dá 0, a conta do teorema fundamental do cálculo dá 0. Entenderam o que eu acabei de falar? Isso vale para cosseno de x, de 2x, de 3x, de 4x, de qualquer múltiplo de x. Em termos de gráfico, quando você coloca 2x, 3x, 4x, você reduz o período. Então, você aumenta o número de oscilações.
Qual é a diferença entre o gráfico de cosseno de x, 2x, 3x, 4x? É a quantidade de oscilações que a função faz. Mas continua verdadeiro que tem a área que está para cima e a área que está para baixo são iguais e se cancelam. Então todas as integrais de cosseno são zero. E as integrais de seno também são zero. E essa é a mais fácil de argumentar. Por que a integral do seno é zero? Porque ela é uma função ímpar. Aqui é mais fácil de argumentar do que aqui. Mas em ambos os casos dão zero. Então a integral de f é sempre igual a 0 sobre 2 vezes 2π. Então é a 0π, passa o π dividindo. A 0 é 1 sobre π, integral de f. Então a série de Taylor não começa com qualquer coisa. Ela começa com a metade de 1 sobre π da integral da f. E esta mesma ideia vale para qualquer outro coeficiente do tipo A. Então, se uma f é dada por uma série de Fourier, todos os ANs são iguais 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x, vezes cosseno de nx dx, com n igual a 0, 1, 2. O que eu acabei de falar para o A0 é que o A0 é 1 sobre π, integral de f de cosseno de 0, que é 1, portanto só a f. Agora vamos pensar um pouquinho no A1. O A1, eu vou mostrar para vocês que é a integral de f cosseno 1 sobre π. É a mesma demonstração que eu acabei de fazer para o A0. Quem é a f? É aquela fórmula que está lá. A f é dada por essa fórmula. Então, o que fica a integral de f vezes cosseno? Vou escrever por extenso. Sabe o que fica? Integral de menos π a π, 1 sobre π, f vezes cosseno. Fica a 0 sobre 2 cosseno, mais a soma de AN cosseno de nx com n de 0 a infinito, vezes cosseno de x, mais soma é de 1 a infinito, de 1 a infinito do bn seno de nx multiplicado pelo cosseno. Todo mundo foi multiplicado pelo cosseno. Eu peguei a f, que está escrita lá, e multipliquei por cosseno. O A0 foi multiplicado por cosseno, os cossenos foram multiplicados por cosseno e os senos foram multiplicados por cosseno. E eu integro tudo isso de menos π a π. Vamos ver o que é que sobra? Quando eu faço a integral, eu estou fazendo a integral de 1 sobre π de menos π a π, f vezes cosseno. Olha o que sobra. Quanto é que dá a integral a 0 sobre 2 cosseno de menos π a π? Integral de cosseno, 0. Quanto é que dá a 1 vezes integral de cosseno de 1x vezes cosseno? Aqui fica cosseno ao quadrado, o mesmo índice, né? N igual a 1 e 1. Esse dá π. Foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Então dá A1 π. Para os outros valores de n, cosseno de 2, 3, 5, 10, 18 π, x vezes cosseno x. Quando esse é 1 e esse é diferente de 1. 0. E os que têm seno e cosseno? 0. Então o que sobrou nessa integral? A1 vezes π. Então quem é o A1? Cancela com esse 1 sobre π. E o que sobrou quando você fez essa integral? A1. Então o A1 é 1 sobre π integral, etc. E faz para o A2, para o A3, para cada um deles. A moral da história é a seguinte. Você quer calcular cada um dos ANs? Bota o cosseno de n, aquele AN que você quer calcular, põe aquele n, multiplica pela f e toma a integral. Dá tudo zero, exceto 1 que dá π. Por causa dessas fórmulas aqui.
E quando você quiser calcular os BNs, 1 sobre π, integral de menos π a π, f de x, por quem que a gente vai multiplicar na hora de calcular os BNs? Então, esses são os coeficientes da série de Fourier. Não é fácil calcular os coeficientes de uma série de Fourier. Dá trabalho. Bom, basta olhar as fórmulas que estão aqui. Dá trabalho calcular os coeficientes de uma série de Fourier. Não é uma conta trivial. A gente gasta um bom tempo cada vez que vai calcular uma função, mesmo com uma função simples. Vou fazer o primeiro exemplo de série de Fourier para a gente. Uma questão que nós vamos discutir logo depois, com bastante cuidado, é o domínio da função quando eu vou calcular a série de Fourier. Por enquanto, uma coisa tem que ser clara para vocês. Série de Fourier, para o que eu integro de menos π a π, a função tem que estar definida de menos π a π. Senão não é possível calcular a integral. Então, pegue esta função f de x igual a x, com x de menos π a π. Ou seja, estou olhando a função identidade pegue esta função. Vamos calcular a série de Fourier dessa função. Então, quando eu te dou uma função e peço para você calcular a série de Fourier, a conta que você tem que fazer é calcular cada coeficiente. Normalmente, são 3 etapas. O A0 é uma conta separada, os ANs e os BNs são outras 2 contas separadas. Então, a primeira coisa, o A0. 1 sobre π integral de menos π a π de f de x. 1 sobre π integral de menos π a π de x dx. Quanto que dá isso? Quanto que dá a integral de menos π a π daquela função? Quanto? 0. Os ANs, 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x cosseno de nx dx. Ou seja, 1 sobre π, integral de menos π a π, de cosseno de nx dx vezes x. Quanto que dá a integral dessa função e todos os ANs? Quanto? 0. Argumento, sem precisar fazer conta. Essa função resultante lá, o integrando é uma função ímpar. Porque x é ímpar, cosseno de nx é par, produto de função par por função ímpar é uma função ímpar, integral de função ímpar no intervalo simétrico é 0. Então é tudo 0. Mais para frente eu vou explorar bastante a seguinte ideia, mas queria que vocês já pegassem o que ocorreu. A função que eu estou calculando a série de Fourier, f de x igual a x, é uma função par ou ímpar? Ímpar. A série de Fourier tem um pedaço de cossenos e um pedaço de senos. Ela tem uma componente par e uma componente ímpar. Qual que é a componente par? Os cossenos. Bom, qual é a componente par de uma função ímpar? Não tem. Se a função é ímpar, ela não tem componente par. Ou seja, todos os nossos ANs deram 0. E se a minha função não é nem par nem ímpar? Sabe o que a série de Fourier faz? Ela decompõe a função em 2 componentes, uma par e uma ímpar. A componente par é a série dos cossenos e a componente ímpar é a série dos senos. Agora, se a função de saída é ímpar,
não era de se esperar que ela tivesse componente par. Ela era uma função só de senos. E os bn's? Isso, a última conta vale para n maior ou igual que 1. Os bn's, 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x vezes seno de nx dx, ou seja, 1 sobre π, integral de menos π a π, de x seno de nx dx. Essa dá para dizer direto quanto que vale? Não. Essa é par, então não tem o argumento do ser zero porque é ímpar. Bom, ser par não quer dizer nada. Pode ser que dê zero, pode ser que não dê. Neste caso, não dá. Ela é uma função par que não tem integral zero e tem que calcular. E a integral vai depender de n. É uma resposta que tem n na resposta, não é uma resposta única. E como é que eu calculo a integral definida de x seno de nx, onde n é um inteiro? Primeiro tem que fazer para a primitiva. E qual que é a técnica de primitivação que eu vou usar para x seno de nx? Integral por partes. Ainda bem que vocês se lembram de tudo isso e fazem essa cara de felizes quando eu lembro essas coisas. Vocês se sentem felizes porque vão poder usar de novo a integração por partes. Vocês estavam sentindo saudades de usar integral por partes. Vocês se lembram como funciona a integral por partes? Vocês lembram da regra de derivação do produto? A derivada de UV é U'V mais UV'? Então, como isso é verdade, a primitiva de UV' é a primitiva de U'V mais a primitiva de UV'. Por primitivas. A primitiva de UV' é UV. E isso aqui é a primitiva de U'V mais a primitiva de UV'. Ou seja, a primitiva de U'V é igual a UV menos a primitiva de UV'. Muitas vezes eu prefiro escrever integral de V du é igual a UV menos integral de U dV. Ao invés do linha, usar du e dv. A mesma coisa. Aquela é a regra de integração por partes. Vamos aplicar a nossa função. Quem faz o papel de V aqui, vai aparecer derivado do lado direito. E quem fizer o papel de du, vai aparecer primitivado. Como eu quero sumir com esse x, o x vai ser o v, para aparecer dv lá na frente. Então eu vou fazer essa mudança. X vai ser v, portanto dv vai ser dx. E du vai ser seno de nx, dx. Então, u vai ser a primitiva de seno, que é menos cosseno de nx sobre n. Para que quando você derive o cosseno, fique menos seno, menos cancela com menos, seno de nx vezes n cancela com n. Todo mundo concordou com essa estrutura? Então a integração por partes aqui era a integral de v du, então agora é uv menos a integral de u dv, que é igual u é menos cosseno de nx sobre n vezes v, que é x.
menos a integral de u dv. dv é dx e u é menos cosseno de nx sobre n dx. De menos π a π aqui, e a primitiva aqui também está calculada de menos π a π. Esta é a fórmula da integral da primitiva por partes. Quando você vai fazer a integral definida, de a até b, você também pode colocar AB aqui e essa parte calculada em AB. Integração por partes da integral definida. Este pedaço, quando x é π, dá π menos π cosseno de nπ sobre n. Tá? Coloca aqui no lugar π, π. Então fica π cosseno de nπ sobre n e um menos na frente. Agora tem o menos do extremo inferior de integração, tem o menos da função menos cosseno e tem o menos do menos π. São 3 sinais de menos. Então fica menos π cosseno de nπ sobre n. Menos com menos fica mais. Primitiva de cosseno. Seno de nx sobre n quadrado de menos π a π. Aqueles dois são iguais. Então fica menos 2π cosseno de nπ sobre n mais seno de nπ no π, de nx no π e seno de nx no menos π. Dá seno de nπ e seno de menos nπ, é tudo zero. Então dá só isso, mais zero. Então bn igual menos 2π. Desculpe, eu esqueci de uma coisa. O que eu estou esquecendo, turma? Eu esqueci de um pedaço, o que eu estou esquecendo? 1 sobre π. Onde é que eu perdi o 1 sobre π? Nessas passagens aqui? Perdi o 1 sobre π? Então vamos recuperar o 1 sobre π. Um sobre π. 1 sobre π. 1 sobre π, multiplicando tudo isso. Sobre π multiplicando tudo isso. Então os bn's não tem o π, é 2 cosseno de nπ sobre n. Que é igual. Eu vou separar quando n é par e quando n é ímpar. Quando n é par, o cosseno de nπ é 1. Cosseno de um número par de π's é 1. Então quando n é par, isso vale menos 2 sobre n, para n par. E quando n é ímpar, cosseno de um número ímpar de π's é menos 1, então fica mais. Mas isso é fácil de dar conta na hora de escrever uma série, né? Você coloca menos 1 elevado a um expoente. De modo a garantir negativo no par e positivo no ímpar. Ou seja, o coeficiente Bn é menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, vezes 2, menos 1 elevado a n mais 1, vezes 2 sobre n. Então esses são os bn's. E quem é a série de Fourier da função?
Quem é a série de Fourier dessa função? Tem As? Tem a zero, tem a N's? Não, só tem os BNs e os senos. Então a série de Fourier é somatório n de 1 a infinito de menos 1 elevado a n mais 1 vezes 2 sobre n seno de nx. Escrever os termos iniciais dessa série. Quando n é 1, fica mais 2 seno de x. Depois, quando n é 2, fica menos 2 sobre 2, seno de 2x. Menos seno de 2x. Quando n é 3, fica mais 2 terços de seno de 3x. E assim por diante. É uma série infinita de senos gerada a partir daquela função f. Sabe o que essa série... Tem uma pergunta muito natural aqui. Alguém olha e fala assim, professor, tudo bem, a f você começou de menos π a π e fez todas essas contas, sempre trabalhando de menos π a π. Mas quando eu olho para aquela série, como os senos são periódicas, aquela série faz sentido além do menos π, π. Faz sentido na reta toda. Porque a função seno é periódica. O que acontece lá na frente, se eu pegar x igual a 42π mais π sobre 6. Bom, é a mesma coisa que vale no π sobre 6, aqui no intervalinho que eu trabalhei. Essa função não está definida na reta toda? Resposta, sim. Esta função, série, está definida na reta toda. Ela tem algo a ver com aquela f? Sim. Mas aquela f só está definida em π. É. E o que tem a ver uma com a outra? A série é a extensão periódica daquela função. Vou fazer o gráfico da série. Essa é a f. Agora eu vou fazer o gráfico da série de menos π a π. Esta série coincide com a função identidade, aberto e aberto. Ah, mas a minha f nas extremidades valia π e valia menos π. Pois é, a série não vale. A série no π, ela não vale π. É fácil ver. Você coloca aqui π, dá tudo zero. Esta é a série. Está definida na reta toda. Nos múltiplos de π, ela vale sempre zero. O resultado da série não é contínuo, ele tem saltos. E é por isso que essa série de Fourier é importante no estudo de ondas, porque permite você modelar ondas. Onda quadrada, é tudo modelado pela função, pela série de Fourier. Sabe o que são as somas parciais desses senos aqui? Se você olhar a soma parcial até um n bem grande, sabe que tipo de função você vai encontrar? Imagine um n bem grande. Esses senos foram todos sendo somados e você vai obter uma função que se aproxima dessa. A soma parcial, a soma finita, se aproxima dessa do seguinte jeito. As funções somas parciais são contínuas.
e elas se aproximam da função descontínua, que é a onda quebrada, desse jeito, com um decréscimo abrupto aqui, um salto. E no limite ela perde continuidade. Nós vamos fazer um monte de zoom sobre essa ideia na próxima aula.